Boa noite a todos, para quem está assistindo à noite, e bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo a qualquer hora, né, aqui na internet. Nós estamos aqui para fazer uma palestra para a Comunidade Espírita Nova Era de Quiriçá, na Bahia, e esse é um tema que realmente chama bastante atenção, porque a gente ouve falar muito de várias escolas de psicologia profunda, psicologia cognitiva, cognitivo-comportamental, psicologia gestalt, psicologia das várias, psicologia transpessoal. E agora nós vamos estar trazendo uma psicologia que é a psicologia da espiritualidade. A pergunta é, existe essa psicologia oficialmente? É uma das escolas? Eu diria a vocês que não existe como uma escola definida, classificada oficialmente na psicologia hegemônica, na forma de entender, na epistemologia hegemônica da psicologia, mas eu diria a vocês que uma linha que se assemelha muito ao que a gente vai abordar agora, e o que é apresentado neste livro aqui, A Psicologia da Espiritualidade, de Larry Culliford. O estudo do equilíbrio entre mente e espírito. Essa abordagem é uma abordagem que não começou agora e não é algo que poderia dizer assim, que formou uma escola, mas talvez tenha sido a base para vários pensamentos psicológicos que derivaram da psicologia originalmente, de quando ela foi criada, porque a própria palavra psicologia, se a gente for dividir ela, a gente vai ter uma divisão etimológica que é psi, que tem a ver com alma, e logia, que tem a ver com estudo, pensamento, ciência. Então, na origem, no pensamento básico, vamos incluir, de certa forma, a ideia da alma, de algo transcendente. Pode ser que isso tenha mudado com o tempo, como quase todas as ciências mais tradicionais, mais antigas, como a alquimia, que virou química, como a neurologia, que virou matemática, como astrologia, que virou astronomia, e muitas outras. Eu poderia até dizer também que a magia, que virou física, ou muitas outras filosofias também científicas que a gente pode trazer como substituto da magia, considerando uma forma primitiva de ver a natureza, como o universo se desenvolve. E se a gente quiser ser purista e trazer à tona esses conceitos mais básicos, a gente vai ter muito o que aprender com eles, porque tem muita coisa de interessante na origem de praticamente todo conhecimento. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é que é muito comum um conhecimento nascer com uma certa pureza conceitual, nascer com uma pureza filosófica e depois ele derivar sendo deturpado, ou quando nada, pelo menos ainda que não deturpado, mas avançado por um outro caminho, acaba que esse conhecimento deixa de ser a mesma coisa que se pensava quando se criou. Mas começando sobre a psicologia da espiritualidade, eu posso dizer a vocês que o primeiro conceito que é preciso trazer à tona dentro dessa abordagem, que envolve todas as religiões, envolve até filosofias não religiosas, mas que tem um cunho de transcendência, que de alguma forma mudam a gente, de alguma forma fazem a gente pensar de maneira diferente, como a própria ética, vamos dizer assim, dentro da filosofia. O que existe de básico em tudo que a gente poderia chamar de psicologia da espiritualidade é uma palavra-chave chamada inteireza. Inteireza nada mais é do que a conexão que pode existir entre corpo e alma, mas uma conexão contínua da relação entre mente e espírito, ou entre físico e espiritual, entre corpo e alma, entendendo que a alma é o espírito encarnado, dentro da visão espírita. E aqui a gente pode também colocar para vocês que essa continuidade é tão fluida e tão direta, apesar de haver uma distinção para a gente consciencial, porque a gente pensa assim, nós vemos só o mundo físico, temos só condições de enxergar o mundo físico, mas nós sentimos, percebemos com outras capacidades nossas o lado que não é físico. E que lado é esse que não é físico? O lado emocional, o lado mental, e por que não dizer o lado espiritual? Porque todos nós temos, ainda que a gente não acredite nesse lado espiritual, nós temos essa conexão que é a conexão de nós próprios como espíritos, como seres, na essência, como alma, e essa conexão é cada vez mais forte, cada vez mais familiarizada conosco, cada vez mais a gente tendo condições de trabalhar essa forma de conectar com esse outro lado nosso, é o que faz com que a gente adquira algumas habilidades, ditas habilidades espirituais, e é o que faz com que a gente compreenda de uma maneira diferente o mundo, é o que faz com que a gente compreenda de maneira diferente também os pensamentos, as emoções, as ideias, as interações com as outras pessoas, enfim, tudo que a gente faz na nossa vida
está dentro do campo da psicologia, da espiritualidade, porque ela está querendo resgatar de alguma forma a natureza essencial da psicologia, entendendo psique como alma, né? Psique não como só uma estrutura de consequência do sistema nervoso, do cérebro, da mente, do corpo físico, mas uma estrutura transcendente a esse corpo, que faz com que esse corpo tenha vida, tenha vitalidade, tenha pensamentos, tenha emoções e tudo mais. Então, eu diria que talvez a primeira grande máxima da psicologia da espiritualidade também é a mesma que dá origem à psicologia, porque, óbvio, a gente já disse as razões, né, porque essa natureza original é uma natureza que está sendo resgatada na psicologia da espiritualidade. E essa frase, essa máxima é: conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos. É uma frase que repercutiu muito pelos psicólogos que fugiam da cosmologia, ou pelo menos não fugia da cosmologia, mas mostrava o outro lado, né, da cosmologia, que era o aspecto ontológico, o aspecto do ser, o estudo do lado humano, né, do lado subjetivo humano, não do lado objetivo do universo. E Sócrates foi um deles. Então ele não deixa de ser precursor da psicologia, ele é precursor do espiritismo, ele é precursor também, obviamente, da psicologia, da espiritualidade, porque ele trouxe para a gente todo esse caminho de olhar para dentro, o olhar o ser por dentro, e não no sentido físico, no sentido transcendente. E esse sentido transcendente, que não tem uma possibilidade de a gente ver, não quer dizer que não exista, e existe em dimensões as mais variadas, e é o que a gente até entende isso dentro da perspectiva física atualmente, dentro da perspectiva matemática, entendendo o universo por uma abordagem mais científica, né? Mas existe também uma outra máxima que é antiga, muito antiga também, que é do hermetismo, né? Mais especificamente de Hermes Trismegisto, está exatamente na Tábua de Esmeralda, que funcionou depois como lápide para Hermes Trismegisto, que é a frase que é tão importante da lei da correspondência, ou princípio, que eu prefiro até chamar de princípio da correspondência, que é: o que está em cima é como o que está embaixo. O que é que isso traz de novidade dentro da perspectiva da psicologia, da espiritualidade? O entendimento que existem várias instâncias, né, transcendentes. Não existe só uma. Saindo do físico, a gente não tem só o espiritual e pronto. A gente tem uma variação, né, uma variedade de graus, como se a gente tivesse sintonias de estações diferentes, cada uma em uma frequência. E isso a gente pode considerar em linguagem espírita ou espiritualista de modo geral como duplo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo búdico, corpo átmico, como quer que a gente queira chamar. Pode querer chamar de corpo físico, alma, quando desencarnado, espírito, né, e perispírito entre o corpo e a alma, e até o duplo etérico, que também aceita no espiritismo. Então, muitas correntes espiritualistas, né, esotéricas ou espíritas, ou as mais diversas, elas têm essa ideia, né, um entendimento que existem correspondências. Algo que acontece no físico tem repercussão no emocional, tem repercussão no mental, tem repercussão no intuitivo, no espiritual, e assim sucessivamente. Várias doutrinas psicológicas absorveram esse pensamento. E eu diria para vocês que talvez a que mais tenha absorvido é a psicologia junguiana, que pode ser chamada de psicologia profunda, pode ser chamada de psicologia analítica, pode ser chamada somente de psicologia junguiana, ou até psicologia complexa, como foi o nome que passou a ser já perto do fim da vida de Jung, e que acabou não vingando, porque todo mundo só prefere chamar de psicologia analítica ou psicologia junguiana. Eu diria a vocês que ele foi o que mais recebeu influência de William James, que era um grande psicólogo que incluía a religião na psicologia, incluía a ideia de que a religião faz bem de alguma maneira, mesmo que para quem não acredita, né, médicos que não acreditam, cuidar de alguém que acredita numa religião e que tem fé faz com que a recuperação daquela pessoa seja melhor. Ainda que a pessoa acredite apenas que isso é um efeito placebo, ou que isso é um efeito só da mente sobre o corpo, fazendo com que ele se restaure por si só, por conta da atuação da mente, ou do controle emocional, ou de um equilíbrio melhor hormonal que é gerado, ou por sistemas nervosos das pessoas e tal, ou pelo sistema nervoso das pessoas, que fica mais tranquilo tendo uma religião, tendo um consolo, tendo alguém em quem acreditar, ou em algo a que acreditar. Mesmo assim, sabe-se que faz bem. Então não é à toa que isso passou a ser adotado por muitos, porque essa prática de acreditar em algo, ter uma crença, ter uma fé, passou a ser algo que se mostrou positivo nas recuperações e nas buscas de benefícios
para a vida e para até as pessoas com problemas de saúde. Então, essa ideia de existir uma coexistência e de algo transcendente atuar sobre algo mais material é algo que está presente em William James, que era tão respeitado que na universidade onde ele ensinava, a disciplina que ele ensinava era William James. Isso porque, isso eu lembro porque o André Luiz Peixinho, que foi o orientador na juventude que eu participei, e também do grupo Holland que eu participei e durante muito tempo foi o orientador da gente como juventude, ele sempre dizia isso, como psicólogo, como médico, como pessoa que estudou muito toda essa área. Ele falava que o William James simplesmente tinha na universidade a disciplina William James, que aí perguntou o que ele ensinava, o que ele estava estudando. E o que ele estava estudando era justamente os primórdios da psicologia, os primórdios dos ensinamentos que os psicólogos estavam buscando através de experimentos, através de busca do que era favorável e o que não era favorável no tratamento terapêutico com um paciente. E ele era um dos que defendia justamente isso, a ideia de que todo mundo teria que ter pelo menos algo que substituísse a religião. Porque nos dias de hoje poderíamos dizer que o que ele estava chamando de religião é espiritualidade. É importante ter algo que transcenda dentro de si, mesmo que seja até, por exemplo, ter uma fé na ciência, mesmo que seja ter a fé naquilo que ele faz, naquilo que ele está fazendo, no que ele precisa fazer. Sempre é bom que exista esse outro lado, e a gente entende hoje que isso é quase como se fosse uma função psíquica, que tem muito a ver com a intuição, tem muito a ver com a conexão que a gente tem com o alto, e mesmo acreditando ou não, todos esses psicólogos passaram a ter experimentos que mostravam que a interação com esse algo transcendente dentro da gente, quer seja verdadeiro ou não, mas que a gente acredita dentro de nós, faz bem à saúde física, faz bem à saúde fisiológica e mental, e obviamente, com certeza iria ser algo que precisaria ser utilizado dentro de uma perspectiva psicológica. Além disso, ainda podemos dizer que, entrando na própria esfera da religião mesmo, a gente vai encontrar uma série de conteúdos que vão ser úteis para a psicologia e especialmente para a psicologia da espiritualidade, porque é a psicologia que faz conexão com esses ensinamentos que nos elevam, que nos trazem, de certa forma, algum tipo de redenção, de mudança, de transformação. E uma das frases que eu poderia dizer que poderiam compor esse grupo de conceitos iniciais para a psicologia da espiritualidade seria: conhece-se a árvore pelo fruto. Isso é uma afirmação que talvez muitos não saibam, já era dita antes de Jesus pelos essênios. Como muitos dizem que ele frequentou os essênios, eu acredito pelos relatos históricos, ele na verdade repetiu isso como uma ideia que fazia parte das escolas de mistério do passado, e os essênios reproduziam essa ideia vinda lá das escolas de mistério lá da antiguidade, e nas escolas de mistério se defendia essa ideia: conhece-se a árvore pelo fruto, porque de alguma maneira a gente constrói, é um construto espiritual, é algo que a gente vai desenvolvendo a partir da nossa índole, da nossa natureza, do nosso eu espiritual, e é possível perceber no olhar, na textura da pessoa, no modo de ser, no modo de se comportar, no tom de voz, no clima, na energia, na aura, quando a pessoa tem uma sensibilidade um pouco maior, mesmo que não veja, mas sentindo a energia da pessoa, é possível conhecer algo mais sobre aquela pessoa, na fala da pessoa, nas atitudes das pessoas. Então, tudo isso é a manifestação do eu, daquilo que a pessoa pretende, daquilo que a pessoa tem como meta na vida e o que ela consegue expressar no seu dia a dia. Por isso que conhece a árvore pelo fruto é uma máxima muito interessante que vem lá de trás, como eu disse, dos essênios. E para quem não sabe, os essênios também, eles já derivam já de um pensamento anterior religioso, porque os judeus eram, digamos, cativos dos egípcios, foram libertos, aí teve o êxodo, e nesse êxodo eles estavam migrando para a terra prometida, e Moisés conduzindo eles, e em um dado momento, depois de muito caminhar pelo deserto, Moisés se afastou para um monte para receber as tábuas da lei, mas também se afastou em um outro momento para poder passar tudo que ele sabia de ensinamento espiritual para outra pessoa que pudesse dar continuidade ao trabalho dele. Aí muitos pensam: foi Josué? Não, porque Josué continuou apenas a tarefa de conduzir os judeus para a terra prometida, mas ele chamou aquele que mais tinha compreensão e que talvez pudesse ter uma continuidade maior dos ensinamentos mais esotéricos que ele tinha, não só do próprio ensinamento direto de conexão com seres espirituais, mas também pela experiência que eles tiveram com o Egito, e os egípcios também já tinham conexões muito fortes. O próprio Hermes Trismegisto, então essa conexão era muito forte também lá entre
os egípcios e os hebreus. E a pessoa quem ele acabou escolhendo para subir ao monte, para ele passar todos os ensinamentos, foi uma pessoa chamada Essém. E essa pessoa chamada Essém deu origem à seita dos essênios. Isso, Edgar Moon relata muito isso no livro Redentor, da autoria dele. E a gente percebe com isso que já estava nascendo lá a semente do cristianismo. Estava nascendo ali não só a terra prometida, onde receberia o cristão, né, o Cristo, mas também estava nascendo ali os ensinamentos que dariam toda uma origem, né, que seriam o embrião para os ensinamentos cristãos posteriores. E aí eu não poderia também deixar de falar de uma máxima, que talvez seja a quarta das que a gente falou até agora, e também aqui seria o ponto ápice, que é a ideia de amar ao próximo como a si mesmo, que dá a gente o entendimento de uma conquista máxima da evolução. Essa capacidade de você conseguir amar o outro como ama a si mesmo, e nesse momento a gente percebe aí uma necessidade terapêutica também, porque você só consegue amar o outro sem amar a si mesmo, e muita gente não consegue nem amar a si mesmo. Então precisa trabalhar essa autoestima para que possa conseguir fazer o trabalho para o qual esteve aqui encarnado ou que está aqui encarnado. Então é importante a gente entender tudo isso, porque tudo isso são elementos que compõem essa ideia de psicologia da espiritualidade. Como eu disse, hoje talvez o termo melhor para se falar seria espiritualidade em si do que religião, ou religiosidade mais do que a religião em si, porque uma pessoa pode ter religiosidade sem ter até uma religião, pode fazer o bem aos outros, pode ter uma ética, ter uma sensibilidade, uma empatia para com o outro, né, sem ter a obrigatoriedade de fazer por conta de uma conduta religiosa indicada, sugerida ou até obrigada por algumas filosofias religiosas, né? Então é importante a gente entender que existe essa mudança que precisa acontecer, e as religiões, na origem da palavra, ela pode conter duas possibilidades, porque os estudiosos, né, da origem etimológica da palavra religião dizem que ela pode ter tido duas origens possíveis. Uma delas é a que é mais comum, mais difundida, a que diz que religião é religar o homem a Deus, tem a ver com a origem, a raiz da palavra religare, e tem como meta religar o homem a Deus. A gente sabe que existe até religião que não tem a figura de Deus como digamos assim, um elemento chave da proficiência dela, ainda que muitos questionem, e eu sou um dos que questionam, por exemplo, a ideia de que não existe Deus no budismo, por exemplo. Já os entendidos de budismo, né, dos vários budismos, né, porque não existe só um, existem vários, já dizem que isso não é uma verdade muito grande, porque eles só não falam de Deus, mas ele está presente dentro das escrituras de alguma forma, porque ele é aquele ser supremo vindo lá do hinduísmo, né? Porque um dos motivos do budismo não precisar falar tanto de Deus, porque ele deriva do hinduísmo, e o hinduísmo fala do Brahma e do Parabrahma, inclusive fala de uma sofisticação em relação a Deus, que é o entendimento que existe um Deus absoluto e existe um Deus manifesto. E depois desse Deus manifesto, existem vários outros seres que fazem a obra de Deus, que são a chamada hierarquia dos devas, né, dos seres celestiais, que vão fazer todo o trabalho de criação ou de recriação, não recriação, mas de manutenção, né, da Terra em si, de manutenção do universo, de fazer esse universo funcionar de alguma forma dentro de um equilíbrio. Tudo aquilo que a gente entende dentro da ciência como mecanismo do universo tem esse dedo dos devas, dos seres dessa hierarquia, e que outras filosofias, como até o próprio cristianismo, chama essa hierarquia de hierarquia angélica. Outros falam de gênios, de djinns e vários outros nomes que podem existir, até o reino elemental, o reino angelical, que a gente fala muito na teosofia também, né, porque além de espírito eu sou teosofista. Então é importante a gente entender tudo isso, porque essa é uma das formas de entender a religião. Existe uma outra forma. Essa outra forma até eu gosto mais, mas elas são complementares. Eu não nego completamente a outra, porque eu acho que todas as duas são positivas. A outra maneira de identificar, a palavra, né, de saber o que significa a palavra religião, é a palavra relegere. Relegere quer dizer assim, eleger outra realidade, pensar diferente, ter uma mudança, transformação, uma transformação interna, mas uma transformação essencial, uma transformação realmente que seja significativa, não aquela superficial, como aquela de uma pessoa que troca de roupa, muda de cidade ou muda de casa, uma transformação interna. Tanto que, se a gente recorrer lá atrás ao Aristóteles, que defendia a ideia de que o mundo é feito de forma e de substância,
o que é que ele está chamando de substância? Porque forma fica fácil a gente entender no momento em que a gente entende essa forma como algo mais denso, algo que precisa ter uma configuração geométrica, precisa ter um desenho, porque se precisa ter um desenho é porque tem uma existência limitada ali naquele ponto, naquele desenho que está acontecendo. Substância pode até ter também uma existência limitada, mas ela não é visível, não é perceptível, ela é transcendente e ela de alguma forma interfere na forma, né? Fica até isso repetitivo demais essa fala, né? Mas ela de alguma maneira interfere na forma e entender que existe forma e substância é entender que, da mesma forma que existe corpo e alma, existe uma essência material, uma essência espiritual, e dentro da epistemologia espírita a gente entende ainda que existe a matéria, o espírito e Deus, que seriam três existências que ocorrem no universo, são os três elementos gerais do universo, e a gente só trabalhando com a matéria e o espírito, a gente já tem muito pano para manga, que é o que a gente está falando aqui. Então, a forma seria como que entendêssemos a matéria, né, como algo limitado e o espírito como se fosse essa substância. Pode parecer estranho chamar espírito de substância, mas é a ideia que se tinha na época para entender algo transcendente, algo que dá vitalidade à forma. E até quando a gente às vezes fala de forma e algo que molda a forma de alguma maneira, existe sim um campo que molda a forma que ainda é transcendente à forma, que não é a forma em si, e a forma é a materialidade, é a parte física, é aquilo quando já está definido, delimitado, é tangível, etc. Então, se eu estou falando de transformação e falando de forma e de substância, quando a gente fala em transformação, a gente só está falando de uma transformação material. Mesmo que a gente até estenda essa palavra de uma maneira mais ampliada, mas se a gente for mais rigoroso na epistemologia da palavra e no entendimento filosófico do que a gente quer dizer quando está falando em transformar, a gente só está mudando a forma, só está mudando o que está externo, o que é físico, o que é objetivo. E o que seria então mudar ou fazer uma mudança de algo mais transcendente? Seria transubstanciação. E olha que existe essa palavra que eu gosto muito, acho muito bonita até. A transubstanciação é mudar a essência, é mudar algo que está acima da matéria, que está acima do fenômeno. Então, isso até existe na visão cristã, por exemplo, a ideia da transubstanciação é a possibilidade de você redimir-se do pecado, porque você está atrelado a ele no momento que você está preso à matéria, mas quando você se liberta, você também está se libertando da forma e você está buscando a substância, você está indo além, só que além da substância ainda tem muito mais, né? Então a transubstanciação já é uma mudança a nível da substância e indo em direção ao divino, indo em direção ao que está ainda acima. Se a gente recorrer a Teilhard de Chardin, ele falava da centração, descentração ou excentração e a supercentração. É uma coisa que está mais ligado a dentro de si mesmo, né, o eu. A descentração é quando você está olhando o outro, e a supercentração é quando você está olhando a humanidade, porque você está transcendendo ao outro e entendendo todos como seres iguais a você e seres que fazem parte de uma grande família divina, né? Que todos nós somos filhos de Deus. Então entender tudo isso é entender também, né? Entender Teilhard de Chardin é entender esse fenômeno humano, né? E Jung, que eu falei há pouco, ele também traz uma contribuição nesse momento quando ele resgata a ideia do númeno e do fenômeno. O que é número? Número nada mais é do que o que está acima do fenômeno. É o que não está manifesto ainda. E nós, em essência, em espírito, em alma, né, em substância, nós somos número. E quando nós encarnamos e quando atuamos no mundo físico, nós somos fenômeno. E tudo que está à nossa volta, que está dentro dessa mesma característica física, também é fenômeno. E a gente precisa entender a existência do número para a gente saber que é o número que controla o fenômeno. É o número que faz o fenômeno existir do jeito que ele é. E isso a ciência tem descoberto cada vez mais, porque já existem muitos experimentos que mostram a consciência atuando sobre a matéria dentro de um processo antrópico que mostra que a mente atua com sua consciência sobre a matéria e ela atua de uma maneira efetiva, modificando, transformando e até direcionando. Se a gente conseguir de alguma maneira entender melhor e conseguir apreender a essência desses ensinamentos, talvez a gente consiga controlar isso melhor e saber a que nível realmente a mente atua sobre a matéria, a mente atua sobre o nosso universo. Então agora a gente poderia falar de alguns dos princípios que fazem parte dessa psicologia da espiritualidade, né? Eu separei 7, para que a gente possa ser bem sintético e entender bastante, né, um pouco mais sobre eles, mas a gente pode entender o seguinte, que o primeiro deles é o paradigma psicoespiritual.
que é aquela ideia do ser integral. A gente falou na instante da inteireza, e o paradigma psicoespiritual mostra que nós temos um ser dentro de nós. A forma como está exatamente dita no livro Psicologia da Espiritualidade, de Larry Colford, é exatamente o seguinte: somos todos possuídos por uma divindade interna. Eu não gosto muito da palavra possuído aí nessa hora, porque eu prefiro até que somos todos nós integrados, ou somos todos nós expansão, ou essência, ou centelha desse ser integral, desse ser interno que tem dentro de nós. E ser integral é nada mais do que acessar essa essência nossa. Por isso que em muitas doutrinas espiritualistas se fala em centelha divina, dizendo que nós somos uma fagulha de Deus, nós somos parte de Deus. Há pouco tempo, um amigo meu mandou uma mensagem no WhatsApp, e eu quero aproveitar aqui um momento até para poder ter a chance de falar sobre um tema que ele me falou, né, mandou pela mensagem, que é dizendo o seguinte, que ele estava começando a vislumbrar uma ideia que talvez Deus seja uma consequência de todos os seres até hoje existentes, evoluindo, e nesse processo de evolução, ao longo de anos e anos, milênios e milênios, várias existências, isso foi fazendo com que um ser mais evoluído, cada vez mais evoluído, pudesse existir. Aí ele disse, será que isso faz sentido? Algum outro autor já falou sobre isso? E será que isso poderia ser uma boa explicação para Deus? Eu diria que sim e não ao mesmo tempo, porque eu falei há pouco tempo que existe um Deus absoluto e um Deus relativo, um Deus manifesto. O que seria essa distinção? Na verdade, todo universo ele é criado por um certo Deus, sim ou não? Se a gente for pela ideia do criacionismo, sim. Se for pela ideia do evolucionismo, não. E a gente entenderia que tudo evoluiu a partir de um certo ponto. E de que ponto foi esse? Até mesmo a teoria evolucionista é difícil de explicar dentro de uma psicologia espiritualista, porque de uma psicologia da espiritualidade, porque também ficaria a pergunta, como tudo isso foi criado? Como começou? Se existe evolução, em algum momento começou, mas começou como? Se não foi por uma criação. Aí muitos dizem hoje assim, então vamos juntar as duas. Vamos dizer que o universo foi criado em um dado momento, mas é muito simples e ignorante, muito básico, e depois começou evoluindo, e nesse processo evolutivo que envolve o biológico e o espiritual em paralelo, mas não só o biológico e o espiritual, mas todos os outros coevoluções que ocorrem dentro da esfera multidimensional do ser humano, né, dentro das várias correspondências que a gente falou nesse instante, tudo bem, até isso pode ser válido, mas a gente acaba que começa a pensar assim, então quem é esses seres que vão evoluindo, à medida que eles vão evoluindo, vão se tornando o quê? Eles vão se tornando deuses também? Aí eu pergunto, então não vai passar em algum momento a ter mais de um Deus, vários deuses, e aí a teoria do politeísmo é verdadeira? Será que é verdadeira? E aí a gente entra numa esfera quase histórica, falando de que várias seitas pensavam em politeísmo e outras pensavam em monoteísmo. E hoje em dia, para complicar, ainda tem o monismo, que a gente vai falar logo agora, daqui a pouco. Mas assim, o que é o politeísmo, o que é o monoteísmo? Na verdade, só para vocês entenderem o caminho que a gente quer chegar, o politeísta acredita que existem vários deuses. E simples assim, o monoteísta acredita que existe só um Deus, que é assim, que comanda todo o universo. Aí a gente pode entender que talvez existam até os politeístas, que a gente talvez não seja o termo mais adequado para chamar, porque seriam só dois deuses. Tem alguns que acreditam em dois deuses apenas, não mais do que dois. E aí como é que fica isso, né? Então é a ideia dualista, né, do universo. E a tríade, que também da trindade, que a gente pensa que no próprio cristianismo tem também, seria uma visão. Então, só aí, se a gente falou que não existe só um budismo, não existe só um hinduísmo, não existe só um cristianismo, e nenhuma religião existe só em uma versão, eu poderia dizer a vocês que a crença em Deus também não existe só em uma possibilidade, em uma versão. E eu diria a vocês que se me perguntassem, você acredita em quê? No politeísmo ou no monoteísmo? E aí alguém dissesse, eu entendi, você acredita no monismo, né? Tá. Tudo bem, eu acredito no monismo porque eu acredito que Deus é imanente e transcendente ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que a gente aprendeu muito com o Peixinho também, porque o Peixinho ele tinha essa abordagem de Teilhard de Chardin, que a gente falou, mas tinha também a abordagem de Pietro Baldi, né? Tinha a abordagem de Sri Aurobindo, e todas essas outras realidades, essas outras vertentes, quer de origem oriental, quer de origem ocidental, enriquece o entendimento da gente na visão espírita. Não temos que ter preconceito de achar, poxa, isso aí não é do espiritismo, isso aí não tem nada a ver com a gente. Não, o espiritismo é universalista, o espiritismo
utiliza assim dos ensinamentos de outras religiões e consegue abarcar. Eu, estudando teosofia, por exemplo, comecei a aprender mais sobre o espiritismo do que quando eu estudava só o espiritismo, porque eu comecei a olhar de fora. E olhando de fora eu via as outras religiões, eu via como as outras religiões pensavam aquele mesmo tema que a gente está abordando dentro do espiritismo. E às vezes, como um professor que às vezes quer explicar uma coisa de uma maneira diferente, porque o aluno não entendeu daquela maneira, se continuar explicando da mesma forma, o aluno vai continuar sem entender. Ou só se for porque ele não prestou muita atenção, tudo bem, aí na segunda vez ele entende. Mas às vezes não é por isso, porque a maneira que a gente escolheu para explicar não foi a melhor. E as religiões caem nessa mesma situação. É bem possível que você entenda melhor alguma coisa de competência de todas as religiões, mas analisada por uma outra religião, porque aquela outra religião talvez tenha um caminho melhor. E se não for através do cognitivo ou do aprendizado teórico da religião, você pode estar até aprendendo uma outra religião pela prática. Qual o problema de você fazer? Foi esse o tempo que a gente dizia, o espiritismo não tem rito, não tem ritual e tal. Como não? O espiritismo tem culto do evangelho no lar, o espiritismo tem as orações, o espiritismo tem a desobsessão, tem a obsessão, tem a forma de conduzir dentro do espiritismo, dentro do próprio centro espírita. Então essas formas todas de trabalhar são formas de rituais, só que rituais que o espiritismo acha que é uma fé raciocinada, é uma forma mais racional de trabalhar a religião, diferente das outras religiões que muitos entendem que é uma forma mais devocional, uma forma cheia de maneiras de ser, de agir, de proceder. Então a gente entendendo como se a gente utilizar alguns dos rituais de outras religiões, até como experiência, a gente vai ver como o que importa não é o que está fora, mas o que está acontecendo dentro. Mas às vezes aquele ritual lhe conduz a uma experiência interior que outro não conseguiu, que até dentro do movimento espírita a gente não conseguiu. E qual é o problema se isso acontecer? Acho que é importante a gente vivenciar essas experiências, é importante a gente, dentro do espiritismo, alimentar também uma educação espiritual, que a psicologia da espiritualidade tem como foco também, que é nada mais do que o respeito para as outras religiões, o respeito para com todas as religiões, o entendimento que todas elas têm sim algo a dizer. E eu me lembro que várias vezes eu vi Divaldo Franco falar em palestra que cada religião é como se fosse um pedaço de um grande espelho, que quando a gente junta, a gente vai ter sim os graus de competência que cada uma delas tem a nos oferecer, e a gente acaba entendendo a realidade, ou entende até uma verdade por trás de máximas que estão em outras religiões, não na nossa, porque no fundo, a verdade está acima de todas as religiões. Afinal de contas, um dos lemas da teosofia é: não há religião superior que a verdade. E a verdade é o que mais importa para a gente, porque se em algum momento a gente está tendo uma religião, porque a gente precisa agora nesse momento, no futuro não vamos precisar de religião, porque nós vamos viver a religião. É por isso que todos sabem já dentro do espiritismo que o espiritismo não é a religião do futuro. O espiritismo é o futuro das religiões, porque é a vivência do mundo espiritual que vai estar existindo no momento que a gente alcançar um grau evolutivo. E não pensem que isso é motivo para a gente se vangloriar, não. Porque não é dizer que, porque a nossa religião vai ser o futuro de todos. Não, não é a nossa religião que vai ser o futuro de todos. É a existência espiritual, é o entendimento do mundo espiritual, é a ideia de que o espiritual é a transcendência, é o mais importante, o nosso ser espiritual é o verdadeiro ser. É esse entendimento que vai ser compreendido melhor, certo? Então, esse foi só o paradigma psicoespiritual, mas vamos lá. O outro paradigma que existe, oriundo do budismo, é o ego pristino. O que é o ego pristino? É o nosso Deus superior, aquele Deus que temos dentro de nós. Aí voltamos novamente a essa essência, a esse entendimento, porque eu ainda não disse, por exemplo, qual é o meu pensamento sobre Deus. Eu não sou nem monoteísta, nem politeísta. Muita gente podia dizer, mas peraí, você não é monoteísta, não acredita em um Deus só? Não, porque eu encontrei uma forma de designar a divindade melhor do que o monoteísmo. Antes disso, eu quero até dizer que dentro do monoteísmo também tem uma variação interessante. Existe o deísmo e o teísmo. Qual é a diferença do deísmo para o teísmo? Olha só que interessante. O teísmo é aquela filosofia que diz assim: Deus criou o universo tão perfeito, tão irremovível, tão não modificável e tão excelente e fantástico que ele não precisa mudar mais nada. Está tudo acontecendo, está tudo em andamento da melhor forma possível. E aí existe, nesse caso aí, um tempo divino, porque tudo já está traçado, existe lá tudo perfeito. Então não tem mais como ninguém intervir. Seria até uma pergunta para se fazer dentro dessa visão teísta: para que a pessoa ora?
se já está tudo definido, está tudo demarcado, né? Há essa pergunta dentro do teísmo, e existe uma filosofia clássica antiga que falava desse teísmo dentro na forma de tempo, que seria o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, é um tempo que já está tudo escrito, porque se Deus é onisciente, como é que ele não sabe o que vai acontecer? Com certeza Deus sabe o que vai acontecer, e ele tem essa ideia toda do que está acontecendo. Aí vem a outra possibilidade, que é o deísmo. Qual é a ideia do deísmo? O deísmo é o Deus que criou o universo, mas depois deu livre-arbítrio. E ao dar livre-arbítrio, as pessoas podem mexer, mudar, alterar. Enquanto que no Deus teísta, você deu sim o livre-arbítrio, mas até as escolhas que as pessoas vão fazer já estão da consciência divina. Então, dentro do deísmo, há uma diferença, porque esse livre-arbítrio dá chance das pessoas mudarem o que vai acontecer dali para frente. E aí, o deísmo tem a ideia de que tudo que nós fazemos tem consequências, a lei de causa e efeito, e pode ter intervenções de outros seres que também já estão mais evoluídos, e que são aqueles seres que teriam a tarefa de ajudar a gente, os auxiliares invisíveis, os seres espirituais, os devas, né, dentro de uma filosofia hinduísta, os vários seres angelicais dentro da filosofia cristã. Então, esses seres estariam dentro de um processo de hierarquia, e nós algum dia vamos ser um ser desse também para ajudar as pessoas. Mas aí a pergunta, qual é a certa, o deísmo ou o teísmo? E se eu disser para vocês que estou das duas? Eu estou em cima do muro? Não, não estou. Porque o teísmo nada mais é do que a visão de um Deus absoluto. Um Deus que realmente sabe de tudo. E nós não temos como alcançar. Por isso que a gente diz assim, que visão fatalista. Quer dizer que então se você conseguir vislumbrar o futuro com uma capacidade paranormal de ver o futuro, aquilo não vai se alterar? Não, porque isso não é uma visão de Deus. É a visão de quem está abaixo desse absoluto. É de alguém que é relativo. E aí esse tempo que a gente está acessando não é o Kairos, a gente está acessando o Cronos. Cronos, que é um Deus que pode modificar, porque é baseado na história. Ele vê o futuro a partir do que ele viu da história. E também do que pode estar acontecendo a partir do que eu estou fazendo agora. Pode ser que amanhã eu me transforme, eu passe por uma transformação e uma transubstanciação, e amanhã eu já seja outra pessoa e aquilo tudo mude. Enquanto aquele que tem contatos com o Cronos pode até ver um futuro alternativo, e depois, no outro dia, olhando para o futuro de novo, ver outro futuro alternativo, o Kairos, o tempo de Deus, o Deus absoluto, já sabe todas essas possibilidades, inclusive das transformações. Aí sim a gente consegue entender um Deus que até o fio das nossas cabeças estariam contados por ele, e entender também que mesmo assim ainda há chance de a gente vislumbrar alguma coisa para o nosso futuro, quer seja por uma premonição, ou quer seja por uma mudança, por um exame de consciência, por algo que precisa se transformar dentro de nós, e a gente modificar, fazendo sentido a gente modificar. Porque para a gente, no tempo do Cronos, é válido, porque tudo que a gente realmente tiver chance de fazer, pode fazer e mudar, conquistando uma redenção, um algo melhor para a gente no futuro. Ser amanhã melhor do que hoje, e ser hoje melhor do que ontem. Isso é uma coisa importante que faz parte da nossa trajetória, da nossa jornada do herói, do nosso caminho de evolução, do nosso processo de redenção. Bom, diante de tudo isso que eu já falei, faltou eu dizer a vocês somente qual é a postura de crença em Deus que eu tenho, né? E assim, dizendo a vocês que, independente de como é a visão espírita, porque dentro dessa perspectiva universalista a gente pode entender várias formas da gente entender Deus. E eu digo a vocês que eu acredito em Deus através do enoteísmo. Não é nem no monoteísmo, nem no politeísmo que está a minha crença. E o enoteísmo é quase que um intermediário entre os dois, porque acredita em um Deus supremo, mas a existência de outros deuses que seriam subordinados. E esses deuses subordinados são anjos da guarda, espíritos evoluídos que vão fazer a tarefa de Deus acontecer na Terra. O processo de criação não é necessariamente uma criação, mas uma emanação. Então, de Deus emanam todos os raios que somos nós, as centelhas divinas, e aqueles que estão mais evoluídos, um pouco à frente na evolução, são quase deuses. E é por isso que Jesus disse, vós sois deuses, e é por isso que eu posso dizer, meu amigo, que a resposta é sim e não, porque existem sim seres mais evoluídos que estão fazendo a tarefa divina, mas não são o Deus absoluto. Agora, se você me pergunta qual é o Deus para quem a gente deve orar, a gente não vai orar para o absoluto, porque o absoluto está acima de tudo isso, sabe tudo que já aconteceu, sabe tudo que acontecerá.
os deuses que estão abaixo, que poderíamos dizer que são engenheiros siderais, dentro da linguagem de André Luiz, né, pessoas que estão aqui para realizar essa tarefa na Terra, esses são os que podem fazer alguma coisa por nós. E quando a gente vai recorrer ao Livro dos Espíritos na pergunta o que é Deus? E a resposta é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse Deus, dito aí na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, não é o Deus absoluto, porque quando ele diz causa primária de todas as coisas, aliás, quando os Espíritos dizem causa primária de todas as coisas, ele está falando da existência de um tempo, de um antes e um depois. Mas não o tempo de Deus, o Kairos, mas o tempo cronológico, o Cronos. Então, se existe um antes e um depois, uma causa e um efeito, aí nesse caso já não é o Deus absoluto, mas os deuses relativos que estão atuando. Então, o Deus o maior, o mais elevado de todos, antes do absoluto, ou como poderíamos dizer, um Deus manifesto, que corresponderia ao Brahma do hinduísmo, esse sim é esse Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, porque ele vai estar como causa e consequência de tudo, ele vai estar como aquele teísmo diz, como alguém que criou o universo, mas também como o deísmo diz, alguém que pode, alguns vários seres podem atuar ao longo da existência, da criação, da evolução, eles podem atuar em benefício de alguns, ajudando aqueles que precisam, e toda vez que a gente direciona a energia para o outro, essa energia é gerenciada por esses seres superiores. Bom, como terceiro princípio, eu poderia citar aqui a vida após a morte, a reencarnação e a mortalidade da alma. É claro que nem todas as religiões acreditam na vida após a morte, mas quase todas acreditam na imortalidade da alma. Só isso já faz com que elas variem, mas entender através de experimentos, através de até os vários casos de experiência de quase morte, já trouxeram para a gente muitas informações que nos ajudam, né, até a ver como o livro tibetano dos mortos estava certo quando ele indicava a existência de uma luz no fim do túnel, aquela possibilidade da clara visão que a gente tem da luz e que ajuda a gente a decidir se vai voltar, se vai continuar, e entender até como a retrospectiva da nossa vida no momento da morte ajuda a gente até a entender que aquilo são registros que estão sendo guardados numa memória mais profunda, mais eterna, de algo que a gente viveu naquela encarnação, registros emocionais, registros físicos, registros mentais, e tudo isso ajuda a gente a entender, mas é óbvio que cada religião vai interpretar de maneiras diferentes, e é natural que isso aconteça. Acho que é até importante respeitar que cada um tenha uma maneira de interpretar essas ideias, porque pode ser que para outros seja mais útil daquele modo o entendimento do que do modo que a gente acredita. E todas têm uma parcela de verdade, porque todas trazem para a gente também contribuições muito grandes, porque a intenção da religião em si é sempre positiva. O que pode não ser do movimento religioso, das pessoas que fazem essa religião ser utilizada através de interesse pessoal ou de caminhos que não são os melhores. Então a gente tem que entender que praticamente todas as religiões, se vocês olharem a origem dela, vocês vão perceber quanto de positivo tem nessa origem e quanto as pessoas, eu não diria sempre deturparam, mas às vezes modificaram de uma maneira tão forte a partir da sua cultura, do seu modo de ser, né, local, que acabou tirando a essência, trazendo até alguns acréscimos, algumas vezes, trazendo benefícios, contribuições, ampliações interessantes, mas na essência a gente acaba encontrando muito mais elementos para a nossa redenção e para um entendimento mais verdadeiro daquela ideia, da ideia da religião. Dentro do Espiritismo eu incluiria, né, assim, também um item chamado desobsessão, mas se a gente não quiser fazer algo tão direcionado para o Espiritismo, como um princípio mais geral, eu poderia dizer a própria psicoterapia profunda presente em toda religião e toda visão espiritual, né? Porque se a gente vai a fundo numa psicologia, a gente acaba encontrando com o espiritual, mesmo que a gente não acredite, né? E mesmo que alguns usem termos diferentes para tratar de coisas iguais. Então, de alguma maneira, o próprio Jung, quando fala de inconsciente profundo, quando ele fala de inconsciente coletivo e até inconsciente pessoal, ele está falando de uma esfera dimensional mais transcendente, de algo mais essencial a nós. E ele até chega a falar em alguns momentos da existência, da possibilidade de existência de corpos sutis. Ele não gostava muito porque ele achava ruim associar a ideia de corpo sutil a algo corporal, como nós temos como referência o nosso corpo. Mas se ele trabalhasse mais dentro da visão oriental
dos conceitos de como esse corpo é sutil mesmo, é diferente, e às vezes ele é chamado de arrupa, porque não tem uma forma no sentido de como a gente entende a forma, né? Mas ele seria no sentido da substância na visão aristotélica, né? Então a gente poderia até acreditar que Jung passaria a trabalhar com a ideia de corpos sutis. Ele via que os primitivos associavam a alma ao coração, e ele começou também a estudar os chakras, e ao estudar os chakras ele percebeu o quanto isso era importante para a psicologia, e esse é um dos pontos, um dos princípios, que é os chakras e os níveis de consciência, como a gente pode trabalhar esses níveis de consciência, e como eles variam em vibração, e como cada um desses chakras tem uma explicação muito forte para a nossa psicologia, e a psicologia da espiritualidade não pode existir sem a ideia dos chakras. Afinal de contas, vários princípios filosóficos, religiosos, trabalham com chakras, trabalham com essas ideias de formas as mais diversas, e a gente, dentro do espiritismo, utiliza muito, e a gente tem o aval de muitos espíritos que trazem informações muito ricas sobre esse conteúdo. Como outro princípio, a gente pode dizer que as práticas integrativas, dessa vez assim, as mais variadas, né? Todas essas práticas que antigamente eram chamadas de terapias alternativas, mas que hoje, por conta do uso muito intenso, né, muito aberto, sem muitos preconceitos, como tinham antigamente, deixa de ser alternativa. Por que deixa de ser alternativa? Porque antigamente você tinha que pensar sempre ela como uma possibilidade ao lado de outras práticas médicas aceitas, né? Mas, por exemplo, tem muita gente que se trata com acupuntura, com homeopatia, com Theta Healing, com alguns tipos de terapêuticas né, que usam a energia, né, e não estão fazendo outro tipo de terapia, né? É preciso ter muito cuidado com isso, sim, porque às vezes é necessário sim, um cuidado mais intenso, porque há uma necessidade médica muito imediata. Mas ela deixa de ser alternativa porque ela passa a incorporar um conceito ainda mais interessante do que a alternativa, mas o conceito de integralidade, aquela coisa da inteireza que a gente falou desde o começo, a possibilidade de você atuar em esferas que a gente não atua quando o médico mexe com o físico, o fisiológico, o neurológico, o biológico em si. Então as práticas integrativas têm essa ideia de trabalhar com o princípio da correspondência, mostrar que existe uma multidimensionalidade humana, e essa multidimensionalidade tem que ser explorada em todos os níveis, porque às vezes a gente já está, quando a gente vai para um problema físico como médico, já está na última instância, já está num nível que não tem muito, não teria muito o que fazer se fosse no nível biológico. Mas se a gente atuar no nível da essência mesmo, a gente acaba encontrando o real sentido que pode fazer a gente recuperar, mesmo em estados mais prejudiciais para o organismo, para o biológico, a gente consegue reverter sim, porque muitos de vocês já devem ter tido a experiência de se sentir mais joviais, mais rejuvenescidos, só por fazer exercícios, só por fazer academia. Imagine atuando numa esfera ainda mais transcendente, numa esfera da essência, né? Por último, a gente tem aqui como prática assim, oração, meditação, ação assistencial. São práticas específicas de uma psicologia de espiritualidade, e que hoje em dia está cada vez mais crescente, né? A prática da meditação, a própria oração, que era algo mais presente dentro da visão espírita, foi dando lugar aos poucos também à meditação, sem que uma substitua a outra, porque cada uma tem a sua função. A gente, com a oração, a gente pede, a gente direciona, ajudando e dando energias para as pessoas, porque às vezes muita gente diz assim, eu faço uma oração para alguém, por que eu preciso, se Deus sabe que a pessoa está precisando, os próprios seres espirituais também não sabem, vão estar orientando. A gente até pode dizer que Deus, sim, com a sua visão de Kairos, né, do tempo divino, ele sabe, ele tem onisciência e tudo mais, mas ele não tem autoridade para pegar a sua energia e doar para outra pessoa. E até os seres que trabalham numa hierarquia espiritual, do outro lado da esfera, né, do físico, eles também não têm essa onisciência, eles têm um pedido, uma evocação, uma solicitação que chega até eles diretamente quando eles precisam dessa invocação para que eles possam ajudar algumas pessoas. E isso faz parte do contexto espiritual, isso faz parte da obra, porque quando eu falei de assistência, de serviço assistencial, eu falo não só no nível físico, de ajudar as pessoas, aquela máxima, fora da caridade não há salvação, ela só é válida se a gente realmente fizer dentro do caminho mais adequado, que é não fazer por assistencialismo, não fazer para ajudar por ajudar, mas fazer entendendo que aquilo é uma prática importante e que vai estar colaborando para a pessoa, ajudando a pessoa a se reerguer, e não
fazendo elas prejudicar ainda mais, porque muitas vezes as pessoas se acomodam, muitas vezes as pessoas utilizam dinheiro quando é dado para elas para usar em drogas ou usar em algum tipo de uso que não seja o mais adequado. Então, ter esse tipo de consciência do que está sendo feito, de como está sendo feito, como a prática, como a verdadeira forma de executar aquilo que foi dito em alguma filosofia espiritualista, em algum livro religioso, livro sagrado, ou algum livro publicado, psicografado, ou livro sagrado da religião, ela vai estar indicando coisas que a gente pode fazer da melhor forma possível ou não, dependendo de como seja a nossa conduta, a nossa forma de agir. Cuidado para também não seguir uma conduta muito rígida, entendendo que você tem liberdade para você não ficar forçado a fazer uma coisa que não é obrigado, e a religião não tem esse objetivo. O objetivo é realmente fazer você crescer da melhor forma possível, entendendo que aquilo vai lhe fazer bem de alguma forma dentro do seu processo evolutivo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa fala. Tentamos cobrir aí de alguma forma, de maneira sintética, o que seria a psicologia da espiritualidade. Recomendo muito esse livro, é um livro muito interessante. Ele é da editora Fundamento, né? E ele foi publicado em 2015. Não é um livro muito antigo, mas também não é tão novo assim. E é A Psicologia da Espiritualidade, o estudo do equilíbrio entre mente e espírito. Este livro é revolucionário, traz uma percepção excelente do elo vital entre espiritualidade e psicologia. Dr. Harold Koenig, diretor do Centro de Espiritualidade, Teologia e Saúde dos Estados Unidos. Então é isso, espero que tenha ajudado a vocês de alguma maneira a entender como que seria a visão de uma psicologia de espiritualidade, entendendo a espiritualidade como um caminho muito forte para o nosso crescimento, para a nossa redenção, para a nossa evolução espiritual. Então, saudações a todos os amigos aí da comunidade espírita Nova Era de Jiquiriçá e um grande abraço a todos vocês.